everybody! Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Fico muito feliz que vocês tenham decidido dedicar um tempinho aqui para assistir essa aula. Fico muito feliz mesmo, muito obrigada. E, gente, hoje eu trouxe para vocês uma aula muito bacana, onde nessa aula eu vou provar para vocês que é possível sair falando inglês desde a primeira aula. Eu sei que pode parecer uma coisa meio absurda, mas você vai ver que não é. Você vai sair daqui realmente e vai conseguir aí falar um pouquinho de inglês depois dessa aula de hoje. E essa aula, gente, ela é baseada no meu método Inglês para que te quero, que ele é um nome bem sugestivo, porque eu gosto dessa ideia de utilizar o inglês para o que a gente precisa e para o que a gente quer. Então, se de repente você quer ali fazer um intercâmbio, ou de repente você quer melhorar no seu emprego, ou arrumar algum outro, ou fazer com que seu chefe pare de buznar na sua orelha porque você tem que aprender inglês. Então, o método de inglês para que eu te quero, ele serve para isso, para o que a gente quer e pelo que a gente precisa. E essa aula de hoje, ela foi baseada nesse método para realmente ajudar você que tem trauma, que tem medo de inglês, ver que não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa bacana, dá pra ser divertido e dá pra você aprender e utilizar desde a primeira aula. E assim, gente, eu só quero que você tenha certeza de uma coisa, o inglês é pra todo mundo. É pro estudante que quer prestar vestibular, é pra pessoa que vai viajar pra fora, pra pessoa que tá trabalhando, pra pessoa que só gosta e quer aprender mesmo por hobby, pra pessoa que já tentou e não conseguiu, pra pessoa que faz tempo que não estuda, e também para a pessoa que talvez se ache velha demais para aprender. Então, esse método é para qualquer pessoa. O inglês é para qualquer pessoa. O inglês é uma questão de democracia. Aprender inglês vai te ajudar em muitas coisas na sua vida. Então, não tem essa de idade, de não conseguir aprender. Eu tenho certeza que você consegue sim. De repente, você só não escolheu o método certo para fazer isso. Se você for muito preguiçoso. Isso é importante, tá? Então, assim, como eu disse pra vocês, o que eu tô falando aqui hoje não é milagre, não é uma coisa que vai cair do céu. É uma coisa que realmente ela tem um embasamento, ela tem fundamento. Só que pra conseguir que isso dê certo, é importante que você faça as coisas realmente como elas devem ser feitas. E não seja preguiçoso achando que só porque você vai fazer essa aula vai ser uma coisa milagrosa. Então é importante que você tenha isso bem claro na sua cabeça, tá? Gente, quando eu falo que inglês é pra todo mundo, só que menos pros preguiçosos, né? Eu tô falando bem sério sobre isso. Então eu vou mostrar pra vocês uma aluna minha, a Fernanda, que ela queria muito fazer intercâmbio, só que ela tava um pouco insegura, né, em ir sem falar inglês. Então ela veio me procurar. E aí, dá uma olhadinha nisso. Hi, my name is Fernanda, and Isabella was my English teacher. Quando eu conheci a Isa, o meu inglês era básico, e eu tinha o objetivo dele ser intermediário, porque eu tava com uma viagem marcada para os Estados Unidos e eu não queria que passar perrengue além do necessário. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei lá, eu não tive problema nenhum pra entender os americanos, nem os americanos me entender, não precisei fazer tanta mímica. E quando eu cheguei na casa da família, a minha host mom ficou chocada em como meu inglês era bom. Uma vez ela até falou, nossa, eu tenho dó de você que toda hora tem que ficar traduzindo na sua cabeça e pensando. Aí eu fiquei tipo, eu não traduzo, eu só penso. Tanto é que meu vizinho, toda vez que ele me via, ele elogiava meu inglês, sério. Ele ficava chocado. Teve uma vez também que eu fui passar num pedágio e era a primeira vez. Aí eu fiquei tipo, moço, pera aí que eu tô meio perdida, não sou daqui, calma lá. E aí ele falou, nossa, da onde que você é? Do Canadá? Aí eu fiquei tipo, moço, Canadá? Eu falei, não, sou do Brasil e tal, mas gente, a felicidade que eu fiquei em ele me confundir com uma canadense foi gigantesca. A minha vontade era ligar pra Isabela, tipo, amiga, você não sabe o que aconteceu. Sério, essas e tantas outras histórias que foi graças a Isabela, graças ao nosso trabalho e ela ter me ajudado tanto nessa etapa da minha vida, que eu posso dizer com total certeza que foi tudo graças a Isa. O método que foi o perfeito. Eu não poderia ter pedido uma professora melhor. So, thank you, Isa, for helping me to evolve my English so much. I love you. Bye, guys. Gente, vocês viram, né, como que ela arrasou lá nessa história. Mas, além do intercâmbio,
a gente usa o inglês para várias outras coisas, como, por exemplo, para trabalho. E um outro caso que foi um sucesso também foi do Will. Só que ele precisava do inglês porque ele trabalhava numa multinacional americana e ele precisava muito falar inglês, né? Porque era inglês para todo lado. E aí dá uma olhadinha na história dele também. Bom, primeiramente eu sou o William, tenho meus 25 anos já. Comecei inglês com a Isa há mais ou menos um ano e um mês, aí 1 ano e 2 meses. E comecei primeiro por causa de trabalho, por conta do meu trabalho. Eu trabalho numa empresa que tem origem americana. E o inglês me ajudou muito lá dentro na questão de conseguir entender e interpretar e-mails melhor, do próprio sistema dele, que tem muita coisa que é em inglês. Meu diretor, ele fala inglês, então é muito importante nas reuniões entender algo que ele está dizendo. Muitas coisas do nosso dia a dia lá é em inglês, então é fundamental que eu saiba falar isso, saiba entender isso. Mas fora ter esse motivo para começar, hoje ela me mostrou que o inglês é para a vida. E eu tinha muita dificuldade de aprender por conta de método de ensino, ficar focado dentro de um livro, lendo, escrevendo palavrinhas-chave, verbo to be nunca entrou na cabeça porque eu não conseguia entender. Tanto que a Isa nem começa com o verbo to be, por exemplo. Ela dá uma grade de gramática muito boa para ir treinando, praticando coisas do dia a dia. Então o método de ensino fica uma coisa mais, não digo lúdica, mas digo divertida. Não é só você soltar palavras, é você criar um contexto, você criar uma frase bem formada. E isso fica muito frisado na cabeça com as aulas dela. Eu comecei um bebê no inglês e hoje eu consigo conversar bastante com ela durante as aulas. Isso me ajudou muito, porque é uma coisa que ela sempre fala pra mim: pode errar, não tem problema, você tem que errar. Faça o seu máximo para entender o que você quer dizer. E você errando, vão te corrigir, eu vou te corrigir quando a gente estiver na aula. Mas se você estiver lá fora ou passar uma situação aqui dentro, você não pode ter medo, porque o medo vai te impedir de conseguir muita coisa e falar muita coisa boa. E ela sempre traz isso da melhor forma possível. Então é uma bela plataforma de ensino, é um belo método de como se aprender a falar inglês e entender inglês, que eu acho que é o mais complicado, você entender e pensar. E isso vai ficando mais fácil conforme as aulas evoluem. E assim, gente, esses 2 casos são só 2 casos dos inúmeros que eu podia trazer para vocês aqui, dos meus alunos, que através do método Inglês Porque Eu Te Quero conseguiram ter muito sucesso e realmente aprender inglês. Agora, comparando o meu caso com o deles, eu não tive acesso a esse método, eu tive acesso ao método tradicional. E aí a história é um pouquinho diferente, né? Eu estudei por muito tempo numa escola tradicional, muito tempo mesmo, tá? Foi bastante tempo. E aí, depois que eu me formei e tal, eu não me sentia tão preparada assim, mas eu queria encarar ali entrevista de emprego, conseguir alguma coisa com o inglês, porque eu já gostava na época. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma entrevista de emprego em inglês. Mas, gente, o problema nisso tudo é que eu nunca tinha usado meu inglês fora da sala de aula. Então eu não tive nenhum contato com o inglês real, sabe? Aquele que a gente usa, do mundo de verdade. E aí eu fui para essa entrevista achando que estava tudo bem. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que na realidade não era bem o que eu imaginava. Então foi um caos, sabe? Eu tive uma crise de ansiedade muito grande, eu quase comecei a chorar, até consegui esperar para sair de lá pra, sabe, chorar muito. Mas eu não conseguia responder as perguntas direito, eu entendia, mas eu não conseguia pensar no que eu queria responder. Foi um caos, assim, sabe? E eu saí de lá muito decepcionada comigo e com todos os anos que eu passei estudando inglês, porque pra mim foi uma perda de tempo, né? Eu perdi tanto tempo da minha vida estudando uma coisa que não estava me ajudando. Então foi um pouco traumático e eu fiquei bem desanimada, né? Só que aí passou um tempo, eu continuei ali, né? Já tinha acabado o curso. E aí, depois de um tempo, surgiu a oportunidade de um intercâmbio. Que aí eu falei assim, bom, eu vou tentar de novo, né? Agora eu vou dar a cara a tapa de fato e vou me jogar aí nesse intercâmbio, nessa oportunidade. Então eu fui, gente, com muito medo, porque eu tava bem apavorada com o fato de que agora eu não tinha escolha mais de falar outra língua, porque ninguém ia me entender. Então eu precisava fazer ali o que desse, né?
E quando eu fui para esse intercâmbio, eu percebi muitas coisas que me ajudaram muito a desenvolver esse método. Porque eu não queria que os meus alunos, né, eu já pensava em ser professora nessa época, eu não queria que os meus alunos passassem pelo que eu passei. Eu não queria que eles tivessem que ir para o intercâmbio, né, para conseguir falar inglês, porque nem todo mundo tem essa possibilidade, mas eu não queria que meus alunos tivessem que passar por isso, né? Passar por todo esse caos que eu passei, sabendo bastante inglês, mas um inglês que não era útil. Então, eu trouxe desse intercâmbio muita experiência para conseguir agregar no meu método de realmente colocar inglês no seu dia a dia sem precisar ir para fora do país. E aí, quando finalmente você já estiver bem no inglês e você sair do país ali para ter o seu sonho, aí sim, aí você já vai confiante, você já vai sem problema, já vai lá podendo resolver os seus perrengues e tudo mais. Então eu vi bastante coisa lá que me ajudou bastante a construir esse método. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que às vezes os métodos, eles são tradicionais demais, pouco úteis e efetivos. Porque pra mim foi muito bacana, eu aprendi bastante coisa, mas eu não aprendi nada que fosse me ajudar de fato na vida real. E como eu não queria que os meus alunos passassem por isso, eu comecei a desenvolver o método e foi aí que eu conheci a neurociência, que foi uma outra parte, né, que é essa parte muito importante da minha formação. Eu sou especialista em neurociência aplicada ao aprendizado e eu tenho muita referência agora de como aprender, né, de métodos que a gente pode usar, estratégias, técnicas, para aprender do jeito que o nosso cérebro gosta, de coisas que realmente vão ajudar a gente ali a se virar. Então, foi muito bacana, foram experiências, algumas boas, algumas ruins, mas todas elas foram agregadas. E aí o meu método de inglês para criticar, ele nasceu a partir dessa minha história como aluna e também agora como professora, que eu quero trazer mais facilidade para os meus alunos ali. Bom, gente, então acho que já falei demais, né? Já contei minha história para vocês já viram que o negócio foi complicado, mas de qualquer forma serviu bastante ali para que eu conseguisse ser uma professora melhor, então não vou reclamar do que aconteceu. Foi tudo uma experiência, tudo é bom, né? No final das contas, a gente tem que ver por esse ângulo. Mas, sem mais delongas, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a nossa aula, para você ver que sim, dá para você falar inglês desde a primeira aula. E vamos lá, para você ver que isso é possível de verdade. Gente, preciso dizer para vocês uma coisa importante, que eu sou míope, tá? Também, então eu não enxergo muito bem sem óculos. Então eu vou colocar meu óculos aqui agora, vocês vão estranhar colocar um pouquinho diferente, mas é pra eu enxergar aqui a nossa aula, pra gente poder, né, fazer uma coisa bem bacana. Bom, então, antes de qualquer coisa, eu gosto de mostrar pra vocês, no meu método, o que é que você vai aprender. Eu acho interessante que você tenha isso claro, os objetivos claros pra você. Então, nessa aula, nessa Masterclass, você vai conseguir compreender a estrutura básica da língua inglesa. Então é uma estrutura simples, mas é muito, muito útil mesmo para você começar a fazer ali pequenas conversas, tá? E você também vai conseguir montar suas próprias frases utilizando o vocabulário inicial. Então você vai conseguir fazer isso sozinho, é autonomia. Porque esse método, gente, ele se baseia muito no aluno sendo ativo, né? Eu não quero que você seja só um ouvinte passivo que fica só escutando o professor falando blá blá blá. Eu quero realmente que você participe, seja ali protagonista do seu aprendizado. Isso é muito importante nesse método. Então, eu espero muito que você participe aqui. Esquece a vergonha, não precisa ter medo, vamos lá, que vai ser bem divertido. Bom, gente, então vamos começar aqui com algumas palavras, tá? Essas palavras são palavras de comida, porque comida é questão de sobrevivência. Se a gente vai para outro país, a gente precisa comer, né? E eu tenho certeza que, provavelmente, tudo que a gente vai falar aqui, você tem lá na sua cozinha. Se você for lá agora, você vai encontrar. E se você não estiver lá, você certamente come isso com bastante frequência. Então, como eu disse pra vocês, são coisas úteis e que você sempre vai ver por aí. Então, é importante que você sempre tá vendo essas coisinhas perdidas no seu dia a dia. Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas palavras e eu quero que vocês façam agora. Repitam depois de mim essas palavras, que é muito importante a gente treinar a pronúncia. Não precisa ter vergonha, hein? Só repete. Então vamos lá. Apple. Apple. Agora você faz isso sozinho. A nossa segunda palavra é a palavra pasta. Pasta. Você também pode repetir sozinho. E, gente, se você reparar nessas duas imagens, a gente não precisa de tradução. Então, eu nem vou falar para vocês o que ela significa em português, porque só de você bater o olho, você já consegue identificar.
Isso é muito interessante também, você não ficar sempre traduzindo e tal. É você olhar para aquele objeto e já ligar que existe ali um outro nome, né? Que agora você vai saber que os objetos eles têm mais de um nome. Eles têm nome em português e em inglês. Isso é bem bacana também você ter na sua cabeça aí. Bom, vamos para nossas outras duas palavras. Então, novamente, repita depois de mim, ok? Repeat after me. Salad. Salad. Essa aqui eu vou repetir mais uma vez para ter certeza que você entendeu. Salad. Agora você pode repetir também. A próxima palavra é red meat. Red meat. Red meat. Very good. Você já pode também repetir aí sem problemas. E novamente, gente, não precisa de tradução, a imagem tá bem clara, tá? Tá bem sossegado aqui. Bom, as nossas próximas duas palavras, que eu gosto bastante e o que eu não gosto muito, não sei vocês. Então vamos lá. Repeat after me, please. Cake. Cake. Very good. Agora você pode fazer isso sozinho. A segunda palavra, broccoli. Broccoli. Essa aqui lembra bastante o português, então toma cuidado com ela, tá? Palavras que lembram muito a nossa língua, elas podem ser as mais complexas da gente pronunciar certo. Então, tenta focar na pronúncia em inglês. Broccoli. Ok? Very good. Bom, gente, então essas foram 6 comidas que a gente come basicamente todo dia, né? Eu gostaria de comer mais bolo, mas infelizmente não posso, mas é bem gostoso, né? Então, essas são comidas que a gente come com muita frequência, então você vai ver isso provavelmente no seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho de bebida agora, porque é importante, né? Saber, a gente vai viajar para outro país aí, geralmente a gente vai ali tomar um café em algum lugar, né? Então vamos lá, please repeat. Coffee. Coffee. Very good. Presta bem atenção nessa pronúncia para você fazer o coffee bem forte nesse final, tá? Não fala cough, coffee, bem forte. E a segunda palavra é beer. Beer. Muito bom. Aí você pode tentar fazer isso sozinho para ver como é que tá a sua pronúncia. Essas duas palavrinhas também não precisam de tradução, porque a gente consome isso daqui todo dia, né? A maior parte dos brasileiros gostam muito das duas coisas, né? Então, assim, dispensa traduções, esse tipo de coisa. Bom, e as nossas duas últimas palavras são water. Water. Muito bom, galera. Vocês percebem que esse T aqui tem um som meio estranho, né? Um som de R ali, parece? Pois é. Alguns sons em inglês são bem diferentes do nosso, então é legal a gente prestar bem atenção. Então, repete mais uma vez. Water. Water. Ok, very good. Tenta repetir isso do jeitinho que eu falei pra ficar bem bacana, ok? E a última palavra é juice. Juice. Essa daqui, gente, é uma palavrinha complicada, porque a gente usa ela desde que a gente vai na escola, então a gente acaba conhecendo bem essa palavra, sabe? Só que a gente acaba pronunciando um pouquinho errado. Perceba a diferença desses dois tipos de pronúncia que eu vou falar pra vocês. Juice não tá certo. É um jeito que a gente pronuncia, mas não é o jeito certo. E a pronúncia certa é juice. Juice. Você reparou que esse I, eu quase não falo ele, a gente quase nem escuta esse som? Pois é, isso é importante você perceber, tá bom? Juice e não juice. Cuidado com isso, hein? Bom, gente, então essas foram as palavrinhas iniciais. Como eu disse pra vocês, coisas bem comuns que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida? Vamos repetir todas as palavras juntos, ok? Então, ok, let's go. Apple. Apple. Pasta. Pasta. Cake. Cake. Broccoli. Broccoli. Salad. Salad. Red meat. Red meat. Ok, very good. Bebidas agora, hein? Coffee. Coffee. Beer. Beer. Water.
water. E a última, presta bem atenção, juice. Juice. Ok, very good. Tenho certeza que vocês arrasaram. Deixa pra mim aqui nos comentários qual foi ou quais foram as palavras que vocês mais acharam difíceis de pronunciar. Pra mim, eu acho que a mais difícil é juice. Qual é pra vocês aí? Me contem, por favor. Bom, gente, então a gente tem esse vocabulário, a gente vai rever esse vocabulário daqui a pouco, porque é importante a gente ter um tempo ali, né, pra nossa cabeça pensar um pouco e de repente esquecer alguma coisa ou outra, e depois a gente voltar e forçar mais um pouquinho a memória pra gente não esquecer. Então a gente vai voltar nessas palavras daqui a pouquinho. Por enquanto, eu tenho uma pergunta pra vocês. Quem souber aí ou tiver uma teoria, me responde aqui nos comentários, ok? Você sabe o que são verbos? Verbos. A gente ouve falar tanto de verbo, mas o que é verbo, né? Vocês sabem me responder o que é verbo, gente? Vocês já pensaram nisso? Já ouviram falar? Que é importante saber esse conceito. O verbo é uma coisa importante que a gente tem que saber. O que você acha que é? Falem aí pra mim nos comentários. Basicamente, gente, os verbos, eles são ações. Então, por exemplo, beber, né? Inclusive, eu tenho que tomar um gole de água aqui, que a garganta tá seca já. Mas beber, por exemplo, é um verbo, é uma ação que eu estou fazendo de beber. Outras ações, por exemplo, correr, falar, ouvir, tudo ação. Ações que a gente faz aí diariamente. Ou também pode ser estados, né? De como nós estamos, quem nós somos, se a gente gosta, precisa, quer alguma coisa. Então, verbos engloba toda essa questão. E no inglês, os verbos são as palavras mais importantes. Então, é legal que a gente saiba, quanto mais verbo a gente souber, mais coisa a gente consegue fazer, né? Essa é a ideia. Então, verbos são coisas muito importantes. Então, hoje eu trouxe para vocês 3 verbos muito, muito interessantes e importantes que a gente usa muito no inglês, que estão, obviamente, relacionados aí à comida. Então, deem uma olhadinha nessas imagens que eu tô colocando para vocês aqui na tela. E eu acho que as imagens são autoexplicativas. E o que vocês acham? Você já olha aqui pra pessoa se alimentando, tem uma melancia, um lanche, então ela está o quê? Ela tá comendo. Então, vamos repetir essa palavra aqui. Eat. Eat. Muito bom, gente. Então, essa palavra eat, ela significa um verbo. Ela é o verbo comer, ok? Então, nós vamos usar essa palavra pra gente poder montar aí as nossas frases, né? Algumas práticas para vocês aprenderem como a gente faz uma estrutura para você poder já começar a falar. Então, vamos repetir mais uma vez só para ter certeza? Eat. Eat. Ok, very good. Bom, gente, vamos aqui então para a próxima parte que é muito importante. Quando a gente tem uma ação, é importante que alguém ou alguma coisa faça essa ação, concorda? Porque senão é só uma ação. Sem ninguém fazendo, não faz o menor sentido. Então, para falar que alguém faz essa ação, nós vamos usar 2 pessoas muito importantes hoje. I, you. I, you. Então, você pode repetir comigo essas 2 palavras também. I, you. Então, o I é para falar, né? Eu. Então, é quando eu me refiro a mim. I, eu. E you é quando eu me refiro a você. Isso é importante. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido isso em algum lugar, né? A gente usa bastante I love you, a gente tem essas questões aí. Então, eu acredito que vocês já tenham, né, ouvido em algum lugar. Então, novamente, I e you. Ok? Então, vamos aqui para nossa prática, né? Pra gente realmente aprender aqui como nós fazemos uma frase, usando esses elementos que eu falei pra vocês agora. Primeiro de tudo, é importante que você tenha uma pessoa, né, que execute uma ação. Então, I. Como eu disse pra vocês que o verbo é uma ação, concorda? Ou seja, eat. Então, I eat apple. I eat apple. Imagina que tem uma maçã na minha mão aqui, vou dar uma mordida nela. Então, I eat apple. Isso é uma frase. Entende, gente? Super simples. I eat apple. É isso. Na próxima, you eat pasta. You eat pasta. Então, você come macarrão. Esses 2 exemplos de frases são exemplos super simples, só que eles já falam muito sobre você.
você. Então, se alguém te perguntar um dia se você come maçã, você pode falar I eat apple. É um gosto que você tem, sabe? É uma coisa que você faz com frequência. É um uso muito, muito normal e útil do inglês. É uma coisa que você passa bastante durante as suas falas aí, ok? Vamos então tentar agora você fazer aí na sua casa uma frase com esses elementos que eu passei pra você. Então vamos começar com I. Coloca aí I eat e você pode escolher alguma comida que tem aqui na nossa lista. Pode escolher o que você quiser. Se você quiser escrever a frase que você fez, pode mandar aqui nos comentários. E se de repente você conhecer alguma outra comida que você gosta também, pode usar ela. Então, I eat, você pode comer o que você quiser aí de comida que tá válido, ok? Agora, vamos fazer também uma frase com you, ok? Então, por exemplo, you eat, escolhe alguma coisa e você pode fazer a frase. E aí você pode mandar aqui pra gente, né, ter várias frases diferentes aí pra quem gostar de anotar, quiser praticar. Tá aí, ok? Então, gente, basicamente isso é uma estrutura de frase simples, só que a gente usa horrores. Usa o tempo todo, assim, porque a gente fala muito da gente, né, e de outra pessoa. Então a gente fala muito disso, a gente fala realmente bastante. Então, é bem interessante vocês saberem dessa parte. Bom, gente, vamos falar de outro verbo agora, que é o verbo drink, ok? Então repita comigo, drink, drink. É tipo a palavra drinks, que a gente fala pra quando a gente vai, né, tomar uma bebida diferente, tipo isso. Drink, então, é o ato de você, nem preciso falar o que é, porque vocês já conseguem ver na imagem aí o que significa drink. Só que antes da gente continuar para as próximas frases, né, para os próximos exemplos, eu quero que você, pensando nesse formato de frase que a gente já fez, monte 2 frases com drink, sem saber sem saber o exemplo que a gente vai passar depois. Eu quero que você tente sozinho. Tenta lá. Aí você manda aqui nos comentários pra gente ver aí como é que tá. Bom, gente, até agora também eu queria saber. Estão achando difícil? Como é que vocês estão achando? Estão conseguindo entender? As palavras estão bacanas? Vão me dizendo aqui nos comentários, tá? Não deixem passar nada, não. Bom, gente, então agora vamos ver aqui os exemplos com o verbo drink. Então, novamente, né, a estrutura da frase é a mesma, a gente só vai colocar ali o drink. Então, vamos lá. I drink coffee. I drink coffee. Sem problema. Falar de você agora. You drink beer. You drink beer. Então, também é esses 2 exemplos. Tá vendo, gente? Não é tão complicado assim, né? Uma coisa relativamente simples, 3 palavras, mas que já demonstram muita coisa da língua inglesa. E essas frases você pode sempre falar, né? Então, se alguém te perguntar se você toma café, I drink coffee. Perfeito. Super simples. Bom, gente, vamos pro próximo verbo aqui, então. Esse verbo, ele é um verbo que a gente tá acostumado com ele, de certa forma, porque a gente vê em muitos lugares, como, por exemplo, no Facebook ou no Instagram. A gente vê bastante esses verbos quando a gente fala de like. Então, indiretamente, mesmo que você nunca tenha pensado na tradução, a gente sempre fala, tem que dar like, né? No YouTube a gente usa isso também, né? Like no vídeo. E então, isso é uma palavra que vem do inglês. Percebe como o inglês tá no nosso dia a dia o tempo todo? Só que a gente às vezes não para pra perceber isso, mas ele tá sempre lá, enfiado em algum lugar lá, ele tá lá. E nesse caso do like, então, a gente usa pra falar que a gente gosta de alguma coisa, certo? Então, pensando nessa ideia, né, de gostar, como é que eu falo que eu gosto de maçã? O que você acha? Deixa aqui nos comentários pra mim o que você acha que a gente faz essa frase. Eu gosto de maçã. Segue lá a ideia dos outros verbos anteriores, hein? Tipo, dá uma pensada neles que faz sentido, tá? No inglês as coisas normalmente fazem bem sentido, assim. Então é interessante você prestar atenção nisso. Ok? Montou sua frase? Muito bom. Então a frase ela é simples. I like cake. I like cake. Por exemplo, eu gosto de bolo. You like wine. You like wine. Então você gosta de vinho, né? Uma palavrinha nova aí pra vocês também. Wine, vinho. Então, gente, é super simples realmente. Você só vai colocar ali o verbo aonde a gente já viu, né? Que é só
trocar ali, colocar um no lugar do outro e já era. Tá pronta a sua frase. Então, faz uma frase aí pra mim do que você gosta. Fala pra mim que você gosta de alguma coisa ali que tá na listinha de palavras de comer, por exemplo. Pode ser de brócolis. Quem gosta de brócolis, gente? Meu Deus, que horrível, né? Mas, de repente, se você gostar, você pode fazer essa frase também. O importante é você utilizar coisas que você usa no seu dia a dia. Quanto mais perto do seu dia a dia, mais perto dessa rotina for, mais fácil de você lembrar vai ser, tá? Isso é bem importante também. Uma pergunta, gente, que pode acontecer, né, que vocês podem ter, é que a gente acaba traduzindo muito na nossa cabeça, né? E a gente costuma falar que eu gosto de alguma coisa. Só que em inglês, esse de não existe, tá? Então não se preocupem com ele. I like cake. É isso. I like cake. I like beer. I like broccoli. I like meat. É isso, tá? Ou you like beer. You like water. You like juice. You like. E a coisa que você gosta. Ok? Very good. E aí, tudo certinho? Estão entendendo? Já passamos para uma próxima etapa, hein? Uma etapa aqui agora, a gente vai ver uma coisa interessante aqui que é nova, hein? A gente agora vai misturar dois verbos. Exatamente, a gente vai misturar o verbo like com o verbo eat e também com o verbo drink. O primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é que a gente vai misturar o verbo like com o eat. Então, a gente vai falar que a gente gosta de comer alguma coisa, né? A gente tem essa preferência aí por algum tipo de comida. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho dois exemplos para vocês. I like to eat meat. I like to eat meat. You like to eat salad. You like to eat salad. Dá uma reparada nesses dois exemplos e o que você vê de semelhante nessas duas frases, assim? Fora, né, o like to eat. O que você vê que tem aí de diferente, mas que tem nas duas frases? A gente tem aqui, então, gente, a palavra to. E essa palavra perdida aqui no meio, ela tem um sentido muito importante para o inglês, tá? Que quando a gente tem dois verbos, um seguido do outro, a gente não pode largar eles assim, sem nada separando eles ou alguma alteração. No caso, a gente precisa separar o like do it usando a palavra to. Então, sempre que a gente for usar o like, o eat ou o drink, a gente vai fazer o quê? Colocar o to entre os dois. Então, por exemplo, I like to eat meat. I like to eat cake. E é isso. Então, lembra disso, tá? Vai colocar it, like e eat, você separa os dois a partir do to. Então, é uma palavrinha, é uma regrinha que a gente usa pra deixar bem bacaninha, né, a nossa frase, deixa tudo bem certinho. E o outro exemplo é a mesma coisa. You like to eat salad. You like to eat salad. Mesma coisa, like e eat, preciso separar os dois, põe o quê? O to no meio. E tá resolvido o meu problema. Isso, gente, às vezes a gente pode esquecer de vez em quando e tal, mas não tem problema, tá? Isso é treino, quanto mais treino a gente fizer, mais natural isso vai ficar. Então, treine bastante para vocês verem que o negócio vai ficar super simples. Bom, agora vamos misturar então like com o drink. Vamos lá misturar esses dois verbos aqui. Eu vou tomar mais uma água, gente, e eu quero que vocês, enquanto eu faço isso, montem uma frase com like e drink. E não esquecendo da regrinha que eu acabei de falar pra vocês. Como que vocês montariam essa frase? Quem quiser pode mandar aqui nos comentários também. Bom, gente, então vamos recapitulando aqui, ó. É isso aí, ó. Vamos ver se vocês usaram a regrinha que eu falei pra vocês anteriormente, né? Então, I like to drink wine. You like to drink water. Que tá de novo aqui aparecendo o to. O to sempre vai separar, então, o like do drink, tá? Isso, novamente, é uma regra que não muda. É uma coisa assim que a gente, depois que a gente entendeu, vai embora. Então, I like to drink wine. You like to drink water. Perfeito. Não esqueçam de colocar o to ali para separar os verbos. E vocês sempre façam, ok? As suas próprias frases para vocês irem treinando isso e não esquecer. Tudo bem?
Bom, gente, isso então foi um exemplo de uma frase afirmativa, ok? Então, quando você quer afirmar que você gosta, que você come, que você bebe alguma coisa, você usa essa estrutura. Agora, eu vou ensinar para vocês uma outra parte bem legal de como a gente faz perguntas em inglês. Uma pergunta em inglês bem tranquila, né? Perguntar se você gosta, se você come, se você bebe alguma coisa. E para fazer isso, a gente vai ter o uso de um recurso do inglês bem interessante que chama verbo auxiliar. Nossa, já complicou que o nome é muito grande, eu não gostei. Mas calma, gente, verbo auxiliar nada mais é do que uma palavrinha que vai ajudar na minha frase. É isso, por isso que ele é auxiliar, né? Porque ele é auxílio, ele me ajuda, ele é um verbo gentil, um verbo simpático. E quando a gente está falando de pergunta aqui, nós vamos usar o do. Não sei se vocês já viram, né, alguma pergunta com o do e falaram assim, o que esse do tá aí, né? É o auxiliar de pergunta, então. O do, ele vai vir no comecinho da nossa frase e vai mostrar pra mim que é uma pergunta. Se você reparar em português, a gente tem que esperar até o ponto final da nossa pergunta pra gente poder saber que é uma pergunta, né? Se a pessoa não faz uma entonação ali, a gente só descobre que é uma pergunta por causa do ponto final. Em inglês, não. Em inglês, a gente descobre no começo se é uma pergunta. Nem precisa esperar o ponto final. Porque se o do estiver na frente da minha frase, pronto. Pergunta, tá? Essa é a regra. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem como é que é? Eu vou te perguntar aqui, ó. Do you eat broccoli? É uma pergunta isso, hein? Do you eat broccoli? Aí vamos supor que você come. Como você me responde isso? Yes, I eat broccoli. Perfeito. Se você for na casa de uma pessoa um dia, né, que essa pessoa vai te oferecer brócolis e ela te perguntar do you eat broccoli? Aí você pode responder que sim, I eat broccoli. Ou não, né? A gente vai ver a negativa daqui a pouquinho, mas você vai ter a opção de falar para a pessoa que você come ou não alguma coisa. Então, bem legal. E é isso, gente. O do, ele vai vir sempre aqui no meu comecinho da frase. Então, do you eat broccoli? E não muda nada, tá? A estrutura é a mesma, a gente só vai acrescentar o do. E pronto, ok? Pensando nisso, vamos fazer uma frase com drink agora para ver como é que funciona com drink? Mesma coisa. Do you drink juice? Do you drink juice? Yes, I drink juice. Perfeito, a estrutura é o quê? A mesma. A mesma. Então, gente, eu acho bem interessante vocês montarem umas perguntas. Montem pra si mesmo, né? Se tiver alguma outra pessoa aí com você, pergunta pra ela. Chega nela agora e pergunta assim, do you drink juice? O pessoal vai achar que você tá loucão, né? Mas, na verdade, isso é legal pra você praticar mesmo, tá? Então, pode sair perguntando mesmo. Praticar mesmo sempre. Mais um exemplo aqui, gente, só que dessa vez a gente vai usar o exemplo com o like. A ideia da frase com like, ela vai permanecer igualzinha a gente já falou antes. Só que agora a gente vai fazer o quê? Colocar o do para fazer pergunta. Só. Então, do you like to drink wine? Yes, I like to drink wine. Pronto. É uma pergunta e uma resposta. Você já é capaz de perguntar e de responder essa pergunta. Se alguém te perguntar também, né? Outra frase aqui com like. Do you like to eat red meat? Do you like to eat red meat? Yes, I like to eat red meat. Então, uma pergunta novamente. Eu nem vou traduzir para vocês, né? Porque acredito que vocês já estejam entendendo isso, ok? Muito bom, gente. Então, vamos aqui mais alguns exemplos para vocês deixarem isso bem claro. Então, vamos lá. Do you like to eat cake? Yes, I like to eat cake. Do you like to drink water? Yes, I like to drink water. Do you eat broccoli? Yes, I eat broccoli. Do you drink juice? Yes, I drink juice. Então, vejam bem, vocês aprenderam várias palavras, 3 verbos e várias possibilidades de perguntas e respostas, tá? Então, isso é bem legal. Vocês vão gostar bastante de brincar com essas perguntas e respostas aqui. Aí, gente, acredito que vocês devam estar te perguntando. Tudo bem, sei a pergunta, sei responder que sim, eu gosto, mas como é que eu respondo se eu não gostar, né? Se eu não quiser, se não comer isso, se eu não gostar disso? É aí que a gente entra para a nossa próxima etapa, que é a frase negativa. Para a frase negativa, a gente vai usar o nosso auxiliar do,
mais a palavra not. A palavra not em inglês, sempre que a gente for negar alguma coisa, a palavra not vai estar lá meio perdida em algum lugar. Só que a gente às vezes não vê ela porque ela tá escondidinha, porque a gente comprime ela junto com outras palavras. Então ela fica meio que perdida no meio. Mas ela tá sempre lá. A gente só não percebe que ela está lá algumas vezes. Então, se eu perguntasse pra você, do you eat broccoli? Yes, I eat broccoli. Ou no, I do not eat broccoli. Então, isso é uma negativa. No. I do not eat broccoli. Então, não, eu não como brócolis. Mas se você quiser soar um pouquinho mais natural, você pode fazer o que a gente chama de contração, que é a junção de uma palavra com a outra, que é igual eu falei pra vocês, da palavra do com a palavra not, que vai virar don't, don't. Essa palavra ela é bem comum, talvez vocês também já tenham ouvido ela por aí, e isso significa nada mais nada menos do que do mais not, só que contraída, porque no inglês, gente, o pessoal adora contração. Vocês vão ver que eles pegam uma palavra e deixam ela bem pequenininha, assim, às vezes com uma letra só. Doideira, né? Mas é bem comum. Então, se você me perguntar, Isa, do you eat broccoli? Eu digo, no, I don't eat broccoli. Que eu realmente não gosto, viu, gente? Isso é uma real, assim. Então, eu posso usar o don't. É bem mais comum, tá? É bem mais fluido pra gente falar natural. Então, se você quiser praticar com a contração, melhor. Mas se não, também não tem problema nenhum. Você pode usar o do not sem problema, ok? Mas então, don't. Don't. Não esquece essa palavrinha. Vamos então para alguns exemplos pra gente conversar aqui, então, do uso desse don't. Uma pergunta pra você. Do you drink juice? Do you drink juice? Yes, I drink juice. No, I don't drink juice. Então não bebo suco, ok? E agora com o like. Vai mudar alguma coisa? Não, a gente vai colocar o like com o tio também, tranquilamente. Vai ficar a mesma coisa. Vamos lá. Do you like to drink wine? Yes, I like to drink wine. No, I don't like to drink wine. Tranquilo. Do you like to eat red meat? Yes, I like to eat red meat. No, I don't like to eat red meat. Então, gente, vocês percebem o padrão? Existe realmente um padrão, não tem mudanças drásticas, não tá dando além, é uma coisa relativamente simples. Se você praticar, você consegue montar isso aqui tranquilamente. E você consegue entender perguntas, fazer perguntas e responder se você gosta, se você come ou se você não come, não gosta, não bebe. Então você já é capaz, sim, de fazer pequenas conversas sobre coisas do seu dia a dia. Então, para você treinar, de repente vai lá na sua cozinha, nem que for para você mesmo. Pergunta se você gosta disso, se você come aquilo. E aí você treina mesmo com essas palavras que a gente aqui viu nessa aula de hoje. E aí, galera, para vocês praticarem mais um pouquinho, eu vou deixar aqui então um exercício para vocês fazerem. Eu quero que vocês montem algumas perguntas, ok? Vocês podem usar essas palavras de hoje, se vocês forem um pouco mais ambiciosos, até procurar algumas outras palavras. E aí vocês montem essas perguntas. Eu quero também que vocês montem perguntas afirmativas e negativas. Então respondam essa pergunta com respostas afirmativas e negativas, para vocês treinarem os dois. Mesmo que for mentira, não tem problema. Inventa, cria ali. E depois você repete essas perguntas em voz alta, essas respostas também, e grava a sua voz. Para você escutar como é que você soa falando isso. E aí você vai perceber que é bem bacana porque você conseguiu finalmente fazer uma frase ali em inglês. Então é bem gostoso você fazer isso para você se ouvir falando. Bom, gente, e o mais importante de tudo é have fun. Se divirta, tá? Em inglês é pra ser uma coisa divertida, uma coisa animada. E eu espero que vocês realmente pratiquem isso e treinem. Porque daí vocês vão conseguir aqui praticar bastante e falar várias frases legais que você pode usar no seu dia a dia aí, então.
Bom, gente, é isso. A gente terminou a nossa aula agora. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram, entenderam bastante, vão conseguir usar, né? Foi bem denso. Deixa eu tirar meu óculos aqui agora. Deixa eu ficar sem óculos, ficar melhor, né? Só que essa aula, gente, ela foi só uma pequena fração. Eu queria passar mais conteúdo aqui, eu queria falar muito com vocês, o problema é que a gente não consegue, não tem tempo pra tudo isso, né? Mas eu tenho uma novidade muito legal pra vocês, que é o fato de que a gente pode sim se encontrar de novo pra eu poder falar pra vocês mais sobre inglês no curso Inglês Pra Que Te Quero. Que eu trouxe esse método agora com outras aulas, com outras explicações, que vai do básico até o avançado e realmente aplicando esse método sempre prático para você usar, que vai ajudar você a alcançar tudo o que você realmente precisa e quer com o inglês. E esse treinamento, ele é 100% online, tá? Tá numa plataforma, eu vou até mostrar pra vocês aqui, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Nessa plataforma, segura, super tranquila. O acesso a esse treinamento também é imediato. Se você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo, você já vai ter mais informações sobre ele também. E o acesso a esse treinamento é imediato. A gente tem aulas gravadas com PDF, todos bonitos, igual eu mostrei pra vocês aqui hoje, com método super simples, uma linguagem acessível, tudo o que você tem que saber, mas sem exagero, sabe? Aquela coisa maçante, cansativa. Esquece isso. Vamos aprender o inglês prático. Então, você vai encontrar PDF, você vai encontrar áudio, você vai encontrar aulas gravadas e também toda semana eu vou estar fazendo lives com novos conteúdos. Então, você sempre vai ter coisa nova para aprender. Você nunca vai ficar aí ocioso, hein, galera? E essas lives, para quem não puder assistir ao vivo, elas vão ficar gravadas e você pode assistir quantas vezes você quiser. E aí, gente, eu quero pontuar com vocês uma coisa muito importante, que eu acho e que depois que eu descobri esse mundo de curso online, eu, particularmente, nunca mais, sabe, não quero mais fazer curso presencial, realmente. Porque a gente tem um pouco de medo de curso online. Fala, nossa, mas é online, será que é legal, será que é bom, será que eu aprendo? Gente, de verdade. O curso online, ele traz umas vantagens, algumas bem óbvias, né? Mas algumas que a gente nunca parou para pensar de fato. Então, vantagens óbvias. Você pode fazer aonde você quiser. Esquece o trânsito, tá? Porque você não vai ter que sair da sua casa. Tá chovendo? Quem liga? Você tá em casa também, então você vai poder estudar. Você não vai poder ceder pra preguiça porque tá na palma da sua mão ali. Então, você vai realmente ter acesso ao que você precisar ali, bem aonde você precisa. E também, galera, uma aula presencial que ela é dada, acabou, é aquilo. Se você não memorizou, não gravou a informação, você não vai ter ela de novo. Agora uma aula online, ela vai ficar gravada para você por quantas vezes você quiser. Você já assistiu algum filme, por exemplo, mais de uma vez? Porque eu sou dessa, sabe? Eu adoro assistir filme mais de uma vez. No primeira vez que você vê o filme, é aquele aspecto geral. Na segunda, você repara mais coisas que você não tinha visto. Na terceira, você fala, caramba, olha quanta coisa tem nesse filme que eu não tinha percebido antes. Mesma coisa com aula que você pode acessar várias vezes. Você passa uma vez, fala, nossa, não entendi muito bem esse conceito. Volta lá, assiste mais uma vez. Esse curso foi desenhado para você não ter nenhuma dúvida. Mas se eventualmente você tiver alguma dúvida também, você pode mandar aqui uma vez por mês. Eu vou pegar todas as dúvidas, fazer um compilado e responder todas, para que você não tenha nenhum problema e você sempre esteja ali aprendendo o máximo possível, sabe? Então, pode ficar tranquilo que também as suas dúvidas serão respondidas. E também, gente, um outro fator do curso online que a gente não percebe, uma outra vantagem, é que a gente está fora do ambiente de sala de aula. Porque quando a gente vai para o curso, fica lá juntinho com o professor, a gente acaba ficando confortável demais. E isso não é tão interessante a longo prazo, porque daí você vai acabar não conseguindo usar esse inglês fora, porque vai desenvolver um pouco de medo, um pouco de vergonha, porque você vai sair do ambiente seguro. Agora, pensa só, você vai fazer aula na sua casa, então tem mais gente normalmente, né? Ou de repente, se você está no espaço público, você vai estar ali no mundo, você vai estar usando o seu conhecimento, vai estar aprendendo ali perto de outras pessoas. Então, você vai conseguir desenvolver essa questão de não ter medo, né? De falar o idioma, de aprender. Então, é muito bacana, é uma vantagem que às vezes a gente não percebe do curso online, né? Mas que ele realmente existe. E assim, gente, o acesso para você é imediato. Se você decidir que você realmente quer aprender inglês, cansou de ter um monte de problema, de não conseguir emprego, porque todo emprego pede inglês lá avançado ou inglês intermediário, você não tem
porque você não consegue aprender ou porque você nunca tentou, chega disso. Eu acho que cansa depois de um tempo, né? A gente ser sempre descartado porque a gente não consegue falar inglês. Então tá na hora de realmente ali escolher você, escolher um método que faça sentido, né? Que você realmente vai utilizar e usar. Então, e é isso que eu quero falar pra vocês hoje. Porque se eu tivesse o inglês praticario quando eu tava aprendendo, nossa, gente, eu acho que eu ia diminuir vários anos de estudo que eu tive. Ia ser muito mais fácil. Então, eu quero que os meus alunos tenham uma experiência muito, muito boa, que eles tenham tudo que eu vi que seria muito bom e que eu juntei ali naquela coisa pra realmente fazer você aprender inglês e realizar tudo o que você precisa. Eu também não sei se vocês sabem disso, gente, que só 5% das pessoas do Brasil falam inglês. Acredita nisso? O inglês realmente que consegue se comunicar? É muito pouco. A gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais brasileiro aí falando inglês, né? Então por que não você, né? E por que não agora? Porque a gente sempre lembra de aprender as coisas quando a gente tá, sabe, no talo ali, que você não tem mais escolha. Você precisa fazer uma entrevista, nossa, eu preciso aprender inglês. Aí você vai desesperado procurar a frase pronta pra poder se virar com o inglês, né? Mas às vezes não dá certo, então é legal a gente se preparando. O tempo vai passar de qualquer forma, né? Por que não utilizar esse tempo de uma maneira útil, onde você realmente aprende alguma coisa e quando a oportunidade bater na sua porta você já tá tinindo, sabendo tudo que você precisa saber pra se dar bem, então, com o inglês. Ah, gente, eu tava quase esquecendo aqui já. Ó, tem tanta coisa pra falar que a gente acaba se perdendo às vezes, né? A gente tem um bônus, né, pra quem comprar essa semana. As 5 primeiras pessoas que comprarem o curso vão ganhar um bônus muito legal. Esse bônus, ele consiste numa mentoria comigo de 1 hora. E essa mentoria é legal porque você não precisa ter dúvidas somente relacionada às matérias do curso. Se de repente você precisar de ajuda para um e-mail ou para alguma coisa do seu dia a dia ou alguma pergunta que você viu em algum lugar e quer ajuda e tudo mais, você vai poder tirar nessa mentoria. Só que elas só são para as 5 primeiras pessoas que adquirirem o curso. Então, para estimular você aí a realmente não decidir por você, decidir que você quer aprender inglês, eu tô te dando esse bônus. Então, correm, porque só são 5 vagas. E se ainda assim, gente, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, não gostar, você tem uma garantia de 7 dias, tá certo? Então, você pode mandar um e-mail, pedir o seu dinheiro de volta, que vai ser devolvido pra você sem burocracia. Mas eu acho que você não vai querer isso, porque você vai gostar muito, você vai ver que realmente vai ser muito bom pra você. Então, fica à vontade aí. E, gente, a última coisa que eu quero falar pra vocês, assim, pra finalizar isso mesmo, é uma coisa bem ridícula, que é o preço desse treinamento. Falar pra vocês, gente, a gente vê curso de inglês por aí de 2, 3 mil reais, até mais algumas vezes. São preços muito caros, só que eu acredito que a gente tem que democratizar o ensino de inglês. E por conta disso, eu trouxe um curso que, se você economizar em uma pizza que você come por mês, você vai ter dinheiro para fazer esse curso em 12 meses. Uma pizza que você deixa de sair lá, uma semaninha do seu mês que você deixa de comprar essa pizza, você vai ter em 12 meses o valor desse curso. Porque é para democratizar o inglês, porque eu acho que a gente precisa de mais gente falando inglês para se conectar aí com o mundo. Então eu decidi trazer esse curso por esse preço, que muita gente vai chamar de doideira, né? Porque o método é muito bom, ele é eficiente, as aulas são muito bem preparadas, então realmente pode parecer um pouco de loucura, mas isso é uma crença que eu tenho pro inglês praticario, então eu quero levar ele ao maior número de pessoas possível. Bom, gente, então é isso. Só quero dizer pra vocês, aproveita que tá barato o curso, aproveita que você precisa e aproveita que eu sei que você quer realmente aí mudar de vida. Então, aproveita essa chance que você tá tendo. E eu fico muito contente de ver vocês aqui hoje, mas eu espero vocês, então, nas próximas aulas do curso. Um beijo, galera, muito obrigada mesmo, e eu vejo vocês, então, nas nossas próximas aulas lá no curso. See you!